Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Atos dos Apóstolos 6 revela um momento de transição administrativa e espiritual na igreja primitiva, marcado pela necessidade de organizar o serviço aos necessitados diante do rápido crescimento da comunidade. Este trecho destaca a instituição dos 7 diáconos, escolhidos por serem cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e foca na figura de Estevão, cujo testemunho poderoso e prodígios despertaram uma oposição severa, preparando o cenário para o primeiro martírio cristão registrado no Novo Testamento. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Atos dos Apóstolos 6 do livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia. A escolha dos 7 diáconos. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. 3 irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. 4 E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. 5 Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. 6 Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. 7 Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. 8 Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. 9 Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. 10 Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. 11 Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. 12 Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, levarão-no ao sinédrio. 13 Ali apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. 14 Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. 15 Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Vou te explicar Atos dos Apóstolos 6 de forma didática, com divisão por partes e sempre destacando os versículos, para facilitar o entendimento. Esse capítulo mostra 2 pontos principais. Primeira, organização da igreja. Segundo, início da perseguição contra Estevão. Primeiro, um problema na igreja. Versículo 1. O que acontece? 1 A igreja estava crescendo rapidamente. 2 Surge uma reclamação. Viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas e na distribuição de alimentos. Significado: mesmo na igreja primitiva havia falhas humanas e desigualdade no cuidado. Mensagem principal: problemas podem surgir até em ambientes espirituais, o importante é como resolvê-los. Segundo, a solução dos apóstolos, versículos 2-4. O que acontece? Os apóstolos tomam uma decisão.
Não é certo negligenciarmos a palavra de Deus para servir às mesas. Versículo 2. Eles orientam. Escolham 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Versículo 3. Nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 3. Significado. Eles organizaram a igreja com sabedoria, dividiram responsabilidades e valorizaram tanto o espiritual quanto o prático. Mensagem principal. Uma igreja saudável precisa de organização, pessoas preparadas e equilíbrio entre servir e ensinar. Terceiro, a escolha dos 7, versículos 5 e 7. O que acontece? 7 homens são escolhidos, incluindo Estevão, versículo 5. 2 Os apóstolos oram e impõem as mãos sobre eles, versículo 6. A palavra de Deus se espalhava e o número de discípulos crescia. Versículo 7. Significado. Quando há organização, a obra de Deus cresce e a igreja se fortalece. Mensagem principal. Boa liderança e serviço fiel fazem a igreja crescer. Quarto, Estevão. Fé, poder e oposição, versículos 8 e 10. O que acontece? Estevão era cheio de fé, graça e poder, versículo 8. 2 Ele fazia milagres. 3 Pessoas começaram a discutir com ele, versículo 9. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Versículo 10. Significado. Quem vive cheio de Deus, fala com sabedoria e enfrenta a oposição. Mensagem principal. A verdade de Deus pode incomodar, mas não pode ser derrotada. Quinto, falsas acusações contra Estevão, versículos 11 e 14. O que acontece? Pessoas mentem sobre Estevão, versículo 11. 2 O povo é agitado contra ele, versículo 12. 3 Ele é preso e levado ao sinédrio. Versículos 13 e 14. Falsas testemunhas o acusam. 2 Distorcem suas palavras. Significado. Quando não conseguem vencer a verdade, as pessoas recorrem à mentira. Mensagem principal. Seguir a Deus pode trazer 1 Injustiça. 2 Perseguição. 3 Acusações falsas. Sexto, o rosto de Estevão, versículos 15. O que acontece? Seu rosto parecia o rosto de um anjo. Versículo 15. Significado. Mesmo diante da acusação, Estevão estava em paz e refletia a presença de Deus. Mensagem principal. Quem está com Deus demonstra 1 Paz. 2 Confiança. 3 Presença divina. Resumo da mensagem de Atos 6. Este capítulo ensina 6 verdades principais. Primeira, problemas podem surgir até na igreja. Versículo 1. Segunda, Deus usa a organização para resolver conflitos. Versículos 2 e 4. Terceira, servos cheios do Espírito fazem diferença. Versículos 5 e 7. Quarta, quem vive com Deus enfrenta a oposição. Versículos 8 e 10. Quinta, a verdade pode ser atacada com mentiras. Versículos 11 e 14. Sexto, a presença de Deus traz paz mesmo em dificuldades. Versículo 15. Mensagem central de Atos 6. Deus deseja uma igreja organizada, cheia do Espírito e fiel, que continue firme mesmo diante de oposição e injustiça. Resumo simples. Atos 6 mostra 1 problema na igreja. 2 A solução com sabedoria. 3 O surgimento de líderes. 4 E o início da perseguição contra Estevão. Vou te explicar o Atos dos Apóstolos capítulo 6 de forma didática, dividindo o texto em partes para mostrar o significado da mensagem e também as ligações com o Antigo Testamento. Descreve 2 acontecimentos principais. A organização da igreja para resolver um problema social. O surgimento da perseguição contra Estevão, um servo cheio do Espírito Santo. A seguir está a explicação didática, com os versículos indicados e as conexões com o Antigo Testamento quando existem. Reclamação sobre as viúvas esquecidas, versículo 1. Com o crescimento da igreja, surgiu uma reclamação. Os judeus de fala grega, helenistas, reclamaram. 2 Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. O que isso significa?
Na igreja havia dois grupos culturais. Judeus hebreus falavam hebraico ou aramaico. 2 judeus helenistas falavam grego. As viúvas eram pessoas muito vulneráveis naquela sociedade. O problema mostra que a igreja estava crescendo rapidamente e precisava melhorar sua organização. Ligação com o Antigo Testamento. Cuidar de viúvas era uma ordem de Deus. Deuteronômio 10:18 e Isaías 1:17. Deus sempre demonstrou preocupação especial pelos necessitados. Os apóstolos organizam a liderança. Versículos 2-4. Os 12 apóstolos disseram: eles não deveriam abandonar a pregação da palavra para cuidar da distribuição de alimentos. 2 A igreja deveria escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Esses homens cuidariam da parte prática, enquanto os apóstolos continuariam. dedicados à oração. 2 E ao ensino da palavra. O que isso significa? Aqui surge o princípio do serviço organizado na igreja. Cada função tem sua importância. Ensinar a palavra. 2 Cuidar das necessidades das pessoas. Esse serviço mais tarde ficou conhecido como diaconato, serviço. Escolha dos 7 servos. Versículos 5-6. Foram escolhidos Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, convertido ao judaísmo de Antioquia. Depois, os apóstolos oraram. 2 E impuseram as mãos sobre eles. Significado: a imposição de mãos era um sinal de consagração. 2 Autoridade espiritual. 3 Envio para o serviço. Ligação com o Antigo Testamento. Esse gesto já era usado na liderança de Israel. Por exemplo, Moisés impôs as mãos sobre Josué quando ele se tornou líder, ver Números 27:18-23. A igreja continua crescendo, versículo 7. Depois da organização. A palavra de Deus se espalhava. 2 O número de discípulos aumentava. 3 Até muitos sacerdotes judeus passaram a crer. Significado: quando há ordem e cooperação, a missão espiritual avança. O ministério poderoso de Estevão, versículo 8. Estevão era cheio da graça de Deus e cheio de poder. Ele realizava milagres e sinais entre o povo. Significado: mesmo sendo um servo escolhido para ajudar na administração, Deus o usava poderosamente na obra espiritual. Isso mostra que Deus pode usar qualquer pessoa dedicada a Ele. Oposição contra Estevão, versículos 9 e 10. Alguns judeus de várias regiões começaram a discutir com Estevão. Mas havia um problema. Não conseguiam resistir à sabedoria. 2 Nem ao espírito com que ele falava. Significado: a mensagem de Deus era mais forte que os argumentos deles. Isso cumpre algo que Jesus Cristo havia ensinado. Em Evangelho de Lucas 21:15, Jesus disse que daria sabedoria aos seus seguidores. Acusações falsas contra Estevão, versículos 11 e 14. Como não conseguiam vencer o debate, os opositores. Subornaram pessoas. 2 Levantaram falsas testemunhas. Eles acusaram Estevão de falar contra Moisés. 2 Falar contra Deus. 3 Falar contra o templo. 4 Falar contra a lei. Também disseram que ele afirmava que Jesus Cristo mudaria os costumes de Moisés. Significado: isso foi uma acusação injusta, muito semelhante ao julgamento de Jesus. Ligação com o Antigo Testamento. A lei condenava severamente a falsa testemunha. Êxodo 20:16 e Deuteronômio 19:16-20. Mesmo assim, os líderes religiosos ignoraram essa lei. O rosto de Estevão como de um anjo, versículo 15. Quando Estevão estava diante do tribunal religioso, Sinédrio, seu rosto parecia o rosto de um anjo. Significado: isso simboliza paz espiritual. 2 Presença de Deus. 3 Autoridade divina. Estevão estava sendo acusado injustamente, mas permanecia cheio da presença de Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Algo semelhante aconteceu com Moisés. Depois de falar com Deus no Monte Sinai, seu rosto brilhava. Isso está em Êxodo 34, 29 e 35. Mensagem principal de Atos 6.
Esse capítulo ensina várias lições importantes. Primeira, a igreja precisa cuidar dos necessitados, versículo 1. Segunda, a liderança precisa de organização e divisão de responsabilidades, versículos 2-4. Terceira, servir aos outros também é um ministério espiritual, versículos 5-6. Quarta, quando a igreja trabalha unida, ela cresce, versículo 7. Quinta, quem serve a Deus pode enfrentar oposição e acusações injustas, versículos 9-14. Sexta, Deus fortalece seus servos mesmo em momentos difíceis, versículo 15. Resumo simples. Em Atos 6 vemos 3 coisas acontecendo. 1. A igreja aprende a se organizar. 2. Novos servos são escolhidos para ajudar o povo. 3. Começa a perseguição contra Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Esse capítulo prepara o que acontecerá no capítulo seguinte, quando Estevão dará um grande testemunho sobre Deus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!